Meu nome é Sara Sanches. Eu sou membro do Conselho Indigenista Missionário Regional Goiás-Tocantins. O CIMI é um organismo da Igreja Católica vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E o CIMI atua com os povos indígenas. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre os povos indígenas, sobre um pouco a situação que eles vivem. Na verdade, no Brasil, atualmente, nós temos praticamente quase 1 milhão de pessoas indígenas, com seus 305 povos indígenas, e eles são falantes de 274 línguas, ou seja, o país do Brasil é um país multicultural, multidiversificado. E aí eu vou falar para vocês que não só temos 305 povos, também há outros grupos indígenas, principalmente na região amazônica, que eles não são conhecidos pela sociedade brasileira. São os que nós chamamos de povos livres, ou povos em isolamento voluntário. Esses povos são mais de 100 grupos que se encontram na Amazônia Legal. Esses povos, eles moram nos seus territórios, muitos deles, outros moram fora dos territórios. Por quê? Por que motivos moram fora desses territórios? Uns porque foram expulsos desses territórios, outros porque suas terras foram invadidas, outros porque estão com processo demarcatório não concluído. Então, se vocês me perguntar, Sara, quantas terras indígenas existem no Brasil? Eu falaria para vocês que no relatório de violência do CIMI de 2019, tinha terras indígenas no total de 1.298 terras. De todas essas terras, 408 estão homologadas, ou seja, com seu processo fundiário concluído. Todas essas 408. E as outras, mais de 800, elas não têm o processo demarcatório concluído. Ou seja, esses povos que habitam essas terras que não estão demarcadas têm problemas e conflitos territoriais, conflitos de invasões de terra por madeireiros, garimpeiros, grileiros e outro vasto grupo de pessoas que cobiçam as terras indígenas. E você me dirá, Sara, por que essa cobiça das terras indígenas? Eu falo para vocês, porque nas terras indígenas, atualmente, há muita diversidade natural. Tem riquezas de águas, tem riquezas de biodiversidade, tem madeiras. Então, todas essas riquezas, tem grupos poderosos, econômicos, que visam obter essas terras pela via legal, querendo comprá-las, mesmo que as terras indígenas não possam se vender, porque são terras da União e essas terras são indisponíveis, não podem ser vendidas. E aí, a questão é, essas terras por que são invadidas? Porque há políticos, há grupos empresariais que têm esse interesse nos territórios indígenas. E aí entra a luta, a resistência dos povos para manter-se nos seus territórios demarcados e para lutar para que o processo demarcatório que cabe à FUNAI possa ser concluído. E aí um pouquinho, voltando mais para a região onde nós moramos, onde eu moro, aliás, eu vou falar sobre os povos indígenas de Tocantins, de Goiás. Aqui no Tocantins, nós temos aproximadamente 15 mil indígenas. Bom, os dados que eu estou dando para vocês, tanto em nível nacional quanto estadual, esses dados são do IBGE, são dados oficiais. Então, os povos indígenas do Tocantins, quais são? Então, um pouquinho, fazendo um pequeno percurso, vamos lá do Bico do Papagaio. Descendo um pouco da região norte do nosso estado do Tocantins, nós encontramos o povo Apinagé, depois o povo Carajá de Xambioá, depois um pouquinho mais o povo Craó,
Depois o povo aqui na região perto de Palmas, encontramos o povo Xerente e descendo um pouco mais para o sul do Tocantins, encontramos vários povos. Os povos da Ilha do Bananal, que são o povo Javaé, o povo Carajá e o povo Avacanoeiro, que se encontra também na Ilha do Bananal, porque ainda não está sua terra demarcada. E temos outros grupos próximos à Ilha do Bananal. O povo Craô Canela, o povo Canela do Tocantins, o povo Craota Caiurá. E aí, descendo para Goiás, nós temos 3 povos. O povo Avacanoeiro, que se localiza no município de Minaçu. Temos o Carajá de Aruaná, que se encontra no município de Aruaná. E temos o povo Tapuia, que se encontra nos municípios de Nova América e Rubiatá. Esses povos, muitos deles, têm praticamente seus territórios demarcados. Mas tem vários povos disso que não têm seus territórios demarcados. Por isso que a luta deles é permanente para demarcar seus territórios. Sara, qual é a importância da demarcação? Vamos dizer que é como equivalente a você ter sua casa. A gente não luta a vida toda por ter uma casa? Pois então, a terra indígena é a casa dos indígenas. Então, a casa, ela tem que ter uma garantia. E a garantia para os indígenas estarem nela é que a terra seja demarcada. A quem cabe a demarcação? A FUNAI. O processo, como é o processo? Poderia ser um processo rápido, não demoraria mais de 1 ano, 2 anos, mas infelizmente, historicamente, há terras indígenas que têm demorado mais de 30, 40 anos para ser demarcadas. E como vocês sabem, nós estamos atualmente no governo Bolsonaro. E infelizmente, nesses 2 anos que ele tem de governo, nenhuma terra tem sido demarcada. E aí? São só os problemas da terra que tem os povos indígenas? Não é só a terra. Também tem os problemas com a saúde. Neste tempo da pandemia, foi também se agravando essa situação do atendimento à saúde. Os indígenas têm direito, constitucionalmente, a uma saúde diferenciada e de qualidade. Mas, infelizmente, o sucateamento, às vezes as manobras políticas, às vezes a má vontade dos gestores e que não implementa essa saúde de qualidade. Então, nós temos nos povos postos de saúde mais depredados, povos de saúde não com todo o que deveria ter, tem direito a uma equipe multidisciplinar, mas a equipe às vezes ela não está completa, às vezes a equipe está com falta de recurso, com problema em veículos, com problema de medicamentos. Os indígenas sofrem preconceito quando vão para ser atendidos nos hospitais próximos das cidades onde eles radicam. Então, é uma situação bastante difícil. E também na questão da educação. A educação, os povos indígenas têm direito também a uma educação de qualidade, mas também diferenciada, que respeite seus modos próprios, culturais de ser. E essa é a luta dos povos, de que suas culturas, e aí eu quero entrar a falar um pouco das culturas dos povos, que suas culturas sejam respeitadas. E aí, como é isso? Olhem, eu não sei se vocês já conhecem ou conheceram os povos indígenas, mas eu vou falar para vocês. Os povos indígenas, eles são culturas milenares, são povos originários. Por isso que eles falam, nossos direitos são originários. E suas culturas também. Eles são povos que enriquecem a história da humanidade. E aqui, especialmente,
enriquecem a história do povo brasileiro. Nesse sentido, acredito que nós, sociedade não indígena, precisamos valorizar, respeitar e potencializar as culturas dos povos indígenas. Potencializá-las porque elas são também elementos que nos dão, fortalecem a nossa identidade, fortalecem a nossa humanidade. E as culturas dos povos indígenas são muito diversas. Cada povo tem sua própria cultura. Então não podemos pensar que o povo xerente é igual que o povo apinagé ou que o povo carajá. Não, cada povo tem sua cultura, tem seus mitos, tem seus ritos, tem suas tradições, tem suas pinturas, tem suas espiritualidades, suas teologias. Por isso que é importante que nós, sociedade não indígena, os brancos, como eles nos falam, precisamos ter essa sensibilidade de nos aproximar às culturas dos povos indígenas com respeito. Nós temos essa identidade cristã, precisamos reconhecer esses povos, também a presença de Deus neles. Então, nesse sentido, jovens, crianças, nós temos uma tarefa importante: ajudar para que os povos indígenas e suas culturas sejam valorizadas e respeitadas na sociedade, na escola, na política, na igreja, nas igrejas. É importante isso. E lembremos disso, que os mitos são as histórias, são as origens, as formas como os indígenas interpretam sua identidade, a criação do povo. E isso que dá sentido, dá força, dá resistência a eles. Para quê? Para defender seus territórios. A sua cultura, sua espiritualidade está interligada com seus territórios. Por isso que as terras indígenas são tão importantes e fundamentais para eles. Nós não podemos separar os povos de seus territórios, os povos de sua cultura. Agora, nós sabemos, a cultura ocidental, a cultura não indígena, ela é hegemônica, ela é majoritária. Então, muitas vezes, a cultura ocidental desvaloriza, criminaliza, demoniza e anula as outras culturas. Em concreto, agora estou falando dos povos indígenas, mas podemos falar dos povos, dos quilombolas, das quebradeiras de coco, dos pescadores, de outras pessoas que têm também sua parte importante na formação do povo brasileiro. E para finalizar, eu quero só dizer para vocês, quando os povos indígenas se mobilizam, se organizam e vão para a capital do país, ou vão para as capitais dos estados, vão para reivindicar os direitos deles. Eles não querem mais direitos que o resto da sociedade. Eles só querem que seus direitos sejam valorizados, respeitados, reconhecidos. E são aqueles que estão na Constituição Federal de 88, no artigo 231 e 232. Então, jovens, crianças, vamos ajudar os povos? E eu finalizo para dizer para vocês que o CIMI, há muitos anos, ele tem, todo mês de abril, a Semana dos Povos Indígenas. Ele faz esse trabalho para sensibilizar, para cativar a sociedade sobre os povos, suas lutas, suas resistências, suas esperanças. E aí, eu quero convidar vocês também para que participem nesses momentos de debates, de palestras, de gincanas, de feiras de ciências, talvez, da Semana dos Povos Indígenas nos seus colégios, nas suas escolas, onde vocês estiverem. É importante valorizar essa cultura. E este ano, em 2021, a Semana dos Povos Indígenas, ela tem um tema especial. É povos originários em luta pela paz, pela justiça e pelo bem viver. Essa luta pela paz não é só para os povos,
é para toda a sociedade. Essa justiça não é só para os povos, é para toda a sociedade. E esse bem viver não é só para os povos, é para toda a sociedade. E então eu finalizo com esse apelo, com esse pedido. Vamos a escutar a voz e o apelo e o convite do Papa Francisco para cuidar de nossa casa comum. E nisso os povos indígenas nos dão exemplo e grande contribuição. Muito obrigada. Em nome de